Bom, então vamos para a segunda parte da aula, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tecidos musculares. Então, tecido muscular. Quando eu falo em músculo cardíaco, qual daqueles tecidos que a gente viu que tem músculo lá? Eu tenho músculo no pericárdio? Miocárdio. Então, quando eu falo em tecido muscular cardíaco, eu estou falando do miocárdio. Então, o músculo cardíaco é o miocárdio, tá? Então, agora a gente vai relembrar. Vocês tiveram aula com a professora Luciana de músculo esquelético e musculatura lisa. Então, vocês viram que tem dois tipos de músculo ali, né? O esquelético, que vai estar, que é os nossos músculos, né? Que vai estar compondo a nossa musculatura. E o músculo liso, que está presente aonde? Na parte interna de órgãos, de vasos, então dentro do estômago, da traqueia, das vísceras. A gente tem musculatura lisa, que permite, então, que eu tenha o quê? Uma dilatação, né desse tecido, desse órgão. E o coração, ele tem um músculo próprio, que a gente chama de músculo estriado cardíaco. E ele é um pouco parecido com o músculo esquelético, tá? Então, se vocês olharem a imagem aqui, ó, então o músculo cardíaco, ele tem as estrias, ó, tá vendo? Ele é estriado, assim como o músculo esquelético. Uma diferença aqui, ó, na imagem, olhando. O músculo cardíaco, eu tenho o núcleo no centro dele. O músculo estriado esquelético, o núcleo é na periferia. E ele tem mais núcleos do esquelético do que o cardíaco, tá? E aí a gente vai entender algumas outras diferenças entre o esquelético e o cardíaco. O liso a gente vai deixar de lado, porque ele é mais diferentão, né, na composição dele. Já o esquelético e o cardíaco tem bastante coisa semelhante, tá? Então, o músculo cardíaco é o que compõe ali, ó, o meu miocárdio. Então, ali na imagem vocês estão vendo, né, ó. Vocês conseguem ver o septo interventricular, que a gente tem o miocárdio, toda essa parede espessa ao redor de átrio, ao redor de ventrículo, é o miocárdio, onde eu tenho o músculo estriado cardíaco. Então, como eu disse para vocês, é no miocárdio, tá? E aí, umas curiosidades, para a gente entender a diferença de contração desses três tipos de músculo. Então, nós temos o esquelético, o cardíaco e o liso. Então, se vocês olharem o liso, gente, ó, em 5 segundos, olha como ele contrai de uma forma muito mais lenta. Então, o nosso músculo liso, que é o que está dentro das vísceras, dos vasos, ele tem um tempo de contração mais demorado de todos, se comparado ao cardíaco e esquelético, tá? O esquelético, que é em vermelho, ó, é o que se contrai de forma mais rápida, em torno de 0,5 aqui, ó, né, ó, 0,5 segundos, tá? Então, ele é mais rápido a contração. Já o cardíaco, se vocês olharem, olha só, ele demora em torno de 1 segundo uma contração. Se eu perguntar para vocês, quantos batimentos cardíacos a gente tem por minuto? O que vocês vão responder? Quantas vezes nosso coração contrai por minuto e gera um tum-tá? 60 a 100. Então, esse é a quantidade de contrações por minuto. Se é 60, quantos segundos tem um minuto? 60, não é? Então, uma contração vai demorar o quê? Em torno de 1 segundo, não é isso? Que o meu coração contrai, eu gero um batimento cardíaco, que é em torno de 1 segundo. Se o meu batimento cardíaco está em 100 por minuto, é óbvio que essa contração não vai ser 1 segundo, vai ser menor do que 1 segundo, tá? Mas só para vocês entenderem, então, que uma contração muscular cardíaca equivale a um batimento cardíaco, tá? E demora em torno aí de 1 segundo. Então, como a gente viu, o normal, né, dos nossos batimentos cardíacos, das contrações desses músculos cardíacos, é de 60 a 100 batimentos por minuto. Claro, se vocês saírem correndo ali, né, darem uma volta na quadra correndo, esse batimento vai aumentar, né? Então, a frequência cardíaca nossa vai a 120, 140, e isso não é patológico, né? Isso é uma adaptação do nosso corpo para chegar mais sangue nos nossos músculos esqueléticos daí, ok? Mas o normal em repouso é de 60 a 100.
Se vocês colocarem, né, aqui, ó, o pulso de vocês, colocarem aqui, ó, na artéria radial, vocês conseguem sentir, né, o batimento do coração. Assim como se vocês colocarem aqui na carótida, né, que vocês aprenderam lá na aula de anatomia, vocês também conseguem ver cada contração. Então, cada batimento equivale a uma contração, ó. Na imagem ali, vocês estão vendo, ó, uma contração, ó. Então, tum, tá. Vocês estão vendo as válvulas abrindo e fechando na imagem, ó? Então, aqui, ó, quando a tricúspide e a bicúspide fecham aqui, ó, olhando a setinha aqui da professora, eu tenho o tum. Quando a semilunar aqui, ó, aqui no caso, a semilunar pulmonar, e aqui embaixo não dá para ver, mas a gente tem a semilunar aórtica, fecha, ó, é o tá. Então, tum, tá, tum, tá, tum, tá. E aí dá o batimento cardíaco, certo? Beleza, então, só a curiosidade para vocês entenderem que o músculo cardíaco, ele demora mais a sua contração do que o esquelético. O esquelético é mais rápido. Então, primeira diferença que a gente viu do cardíaco para o esquelético, tá? Segunda diferença, né? Então, numa questão mesmo ali morfológica. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, nessa imagem, a imagem ficou um pouquinho distorcida aqui, né? Então, a segunda imagem do centro aqui é o músculo estriado esquelético, né? Então, tá aqui as miofibrilas, ó, como se fossem macarrões, né? Se a gente pegar ali o espaguete e o macarrão, colocar um do lado do outro. Cada espaguete é uma miofibrila que forma os músculos, tá? Eles são individualizados, não se comunicam. Então, eu consigo, por exemplo, no músculo estriado esquelético, gerar potenciais de ação com músculo específico. Então, só esse músculo, ou só aquele músculo. Já o cardíaco tem comunicação entre as miofibrilas, ó. Então, eu tenho uma miofibrila aqui, mas ela se comunica com a outra miofibrila. Então, eu não tenho como falar assim, eu quero contrair só o átrio direito. O átrio esquerdo eu não vou contrair. Não tem como. Por causa dessa comunicação das miofibrilas, que a gente chama de junções comunicantes, tá? Então, essa comunicação entre as miofibrilas faz com que o potencial de ação chegue a todo aquele átrio direito e esquerdo, ou todo aquele ventrículo direito e esquerdo, tá? Então, eu não consigo separar o ventrículo direito do ventrículo esquerdo, eles vão contrair juntos, por conta dessas comunicações entre as miofibrilas. Tá? Ó, se vocês olharem, ó, nessa imagem, tá? Então, você consegue ver aqui, ó, o esquelético, as miofibrilas não se comunicam, são individualizadas. Já no cardíaco, há uma comunicação. Então, nesse quadro aqui, a gente consegue ver a diferença dos 3 tipos de músculo, tá? Estrias. Quem que tem estrias transversais? Esquelético e cardíaco. Musculatura lisa não tem. Núcleo, né? Como eu disse para vocês, o esquelético é na periferia, o cardíaco é no centro, tá? Disco intercalares ou junções comunicantes, que a gente falou ali. Quem é que tem? O cardíaco. Então, as miofibrilas do cardíaco se comunicam, porque tem junções comunicantes, discos intercalares. As miofibrilas se comunicam. Tá? É o único que tem isso, é o estriado cardíaco. Contração, né? O estriado esquelético, ela é rápida e voluntária. Então, a gente consegue dizer assim, ó, eu quero contrair o músculo da perna, da panturrilha. A gente tem controle sobre que músculo esquelético eu contraio. O coração, alguém tem controle sobre o coração? Alguém consegue falar assim, não, agora eu não quero que ele bata. Agora eu quero que ele bata. Não, ele é involuntário, tá? Então, ele é rápido e involuntário. A gente não tem controle, certo? E a apresentação, né? Então, o esquelético, as miofibrilas são pacotes bem definidinhos, e já a estriado cardíaco, ele vai formar todo o nosso miocárdio, e eles se comunicam uma miofibrila com a outra, ok? Então, vamos entender o que é esse disco intercalar, o que é essas junções de comunicação entre as duas, entre as miofibrilas, né, que compõem o músculo cardíaco, ó. Então, nessa imagem aqui, ó, que vocês podem olhar, essa parte, essa superior, então vocês estão vendo, ó, tem aqui as miofibrilas, e a gente tem o que, ó, comunicação. Vocês estão vendo esse risquinho aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, isso aqui a gente chama de disco intercalares, que são os que estão, ó, juntando duas miofibrilas, ó. Elas estão se comunicando aqui, estão se comunicando aqui, ó.
que nada mais do que é esse aqui, ó, na imagem, né? Então, essa junção aqui, ó, que pega, ó, miofibrila 1, miofibrila 2, ó, elas se comunicam. Então, eu tenho essa junção, né? Esse disco intercalar que gera a informação, ela vai em bloco daí. Então, quando o potencial de ação chega ali, ele vai disparado de uma célula para outra, por meio dessa junção, né, desse gap ali, dessa junção que tem entre as miofibrilas, e ele consegue pegar o átrio inteiro, o ventrículo inteiro, tá? Ó, aqui uma outra foto, ó. Então, aqui, ó, é aquele disco intercalar, né, que comunica. Então, aqui eu tenho a célula 1, aqui a célula 2. Então, o potencial de ação vai chegar nessa célula 1 e ele vai passar por essa junção e vai se propagar para a célula 2. Então, eu consigo estimular todas as células de uma vez só, para que eu tenha uma contração total de átrio e uma contração total de ventrículo, ok? Então, essa é a diferença primordial ali do músculo estriado cardíaco para o esquelético, que faz com que eu trabalhe o pacote inteiro de contração, e não de músculos individualizados igual ao esquelético, tá? Agora, falando só do cardíaco, agora vamos esquecer um pouquinho o esquelético. Nós sabemos que o músculo estriado cardíaco, ele está no miocárdio. Perfeito. Nós sabemos que ele tem junções comunicantes, né? Esses discos intercalares de comunicação entre as miofibrilas ali, para que o potencial de ação ele se dispare para o músculo todo. Mas nós precisamos saber o seguinte, que existem células musculares diferentes no nosso miocárdio, tá? Porque quando eu falo de miocárdio, eu tenho miocárdio aonde? Eu tenho miocárdio no átrio, eu tenho miocárdio no ventrículo, certo? Então, as células que estão no átrio não são iguais às células que estão no ventrículo, tá? Elas estão um pouquinho diferentes, ou seja, elas reagem de uma forma um pouquinho diferente. Vamos lá no músculo pectíneo, que a gente viu que está no átrio, né? Ele vai fazer parte o quê? De um músculo estriado cardíaco atrial. Os papilares, que estão no miocárdio do ventrículo, vão fazer parte do quê? Do músculo estriado cardíaco, músculo ventricular. E eu tenho também, gente, a gente não conseguiu ver na anatomia isso, mas eu tenho fibras, tá? Nesse músculo do miocárdio, eu tenho fibras que participam da condução elétrica do coração, que a gente já vai ver o que é essa condução elétrica. Então, quando eu falo em músculo estriado cardíaco, eu tenho 3 tipos. Músculo atrial, as fibras, né, as células ali musculares, que são fibras excitatórias de condução do potencial de ação, e o músculo ventricular. São os 3 tipos de músculo estriado cardíaco que eu tenho no nosso miocárdio ali do coração, ok? Bom, e aí esse músculo é formado de células, tá? Então, vamos lá. Células formam músculos. Então, quais são os 3 tipos de células que eu tenho no coração? Eu tenho células musculares, tá? Então, as células musculares, elas são... Qual é a função dela? Contrair, tá? Então, a função de uma célula muscular é para contrair. Então, dentro da musculatura estriada cardíaca, eu tenho células musculares que vão fazer a contração. Quem que contrai no meu coração? Átrio e ventrículo. Então, essas células musculares estão aonde? No músculo atrial, no músculo ventricular. Show! Eu tenho também células de condução. Então, essas células de condução, elas não contraem, tá? A função delas é conduzir o impulso elétrico. Ou seja, elas que fazem, né, que dizem para a célula muscular contrair ou não. Ela que vai conduzir o potencial de ação, que vai, então, estimular uma célula muscular para contrair, tá? Então, as células de condução não contraem, elas só conduzem o impulso elétrico, que é o que? Desencadear os potenciais de ação lá nas células musculares que vão contrair. Ok? E aonde que estão essas células de condução? Vão estar, então, na condução do impulso elétrico, que nós já vamos ver daqui a pouquinho. Quais são as estruturas que compõem, então, essa condução do impulso elétrico, que é o sistema His-Purkinje. Ok?
E a última célula que nós temos são as células marca-passo. Qual é a função da célula marca-passo? Vocês já ouviram o nome marca-passo, né? Quando fala marca-passo, o que vem na cabeça de vocês? Então, nós temos duas estruturas, né? Que é o nódo sinusal e o nódo atrioventricular, que são os que fazem o nosso marca-passo. O que é o nosso marca-passo? 60 a 100 batimentos por minuto, é marcar o passo do coração, né? Ele que vai dizer para o coração manter ali o nosso 60 por minuto. No nódo sinusal, a gente tem células ali dentro, que a gente chama de células marca-passo, que faz com que esse coração, então, tenha de 60 a 100 batimentos por minuto, 120 batimentos por minuto. E a gente é assim, né? Aqui, ó, eu tô aqui conversando com vocês e o meu coração, ele tá lá, marcando o passo dele. 80 batimentos por minuto, 90 batimentos por minuto, tá? Então, são os 3 tipos de células que eu tenho. Musculares, que contraem. De condução, que só conduzem o impulso elétrico. E as de marca-passo, que é o que faz, então, que gera o estímulo elétrico e faz, então, que tenha esse batimento, né, esse ritmo cardíaco nosso, tá? Que vai estar, então, no nódo sinusal, no átrio ventricular, no sistema His-Purkinje. Bom, ficou claro para vocês a diferença dos 3 tipos de célula e os 3 tipos de músculo? Então, aqui, ó, o músculo atrial e o músculo ventricular vão ter células musculares, tá? As fibras especializadas excitatórias e condutoras, então, esse tipo de músculo aqui, vão ter células de condução e células marca-passo. Então, aqui não acontece contração muscular. Aqui acontece condução, tá? Aqui acontece a condução só do impulso elétrico. Ok? E agora a gente vai entender como é que acontece a contração do nosso coração, né? Então, como é que esse músculo contrai? A gente tem a sístole do átrio, a sístole do ventrículo. Como é que isso acontece? Eu disse para vocês que a gente tem um sistema de condução, né? Então, o nosso coração, a gente tem um impulso elétrico que é regulado, né? Que é controlado por um marca-passo natural que a gente tem no coração, que a gente chama de nódo sinusal. Então, só para vocês reconhecerem aqui na imagem, tá? Então, aqui eu tenho, ó. Então, aqui, ó, na minha seta, né? Onde eu tenho, ó, o nódo sinusal, o nódo atrioventricular, aqui é o meu átrio direito, aqui meu ventrículo direito, aqui, ó, meu átrio esquerdo e aqui meu ventrículo esquerdo, né? Como é que esse coração, ele faz com que os 2 átrios façam a contração junto e os 2 ventrículos façam a contração juntas? Ó, vocês podem olhar, reparem no átrio, ó, os 2 contraem juntos. Os ventrículos, os 2 contraem juntos. E eles contraem de forma ordenada, ó. Primeiro o átrio, depois o ventrículo. Primeiro o átrio, depois o ventrículo. Como é que isso acontece? Como é que ele é tão certinho assim, né? Dos 2 átrios contraírem juntos ao mesmo tempo e depois os ventrículos contraírem juntos. E ter esse ritmo, né? Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Então, quem faz isso? O nosso sistema de condução, tá? Que é composto de músculo, que é composto daquelas células de condução que a gente falou, que não fazem contração, eles só conduzem o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico começa aqui, ó, nessa célula marca-passo. Então, nesse aqui, ó, esse redondinho amarelo ali, ó, tá? Que eu destaquei para vocês, é o nosso nódo sinoatrial ou nódo sinusal. São os 2 nomes. Esse nódo sinoatrial é o nosso marca-passo natural. Ele que vai dizer o ritmo cardíaco nosso. Ele que vai dizer quantos disparos por minuto a gente vai ter que vão gerar as contrações. Se é 60, se é 100, se é 120. Se eu vou correr, ele que vai dizer agora, aumentamos, estou em repouso, diminuímos esse ritmo, tá? Aonde que está esse nódo sinoatrial? Então, lembrando lá do nosso átrio que a gente viu na anatomia. Lembra que eu tenho a veia cava superior, o ósseo da veia cava superior. Então, ele está lateralizado ao ósseo da veia cava superior, certo?
A gente não consegue ver ele lá na anatomia, tá, gente? Não dá para você visualizar ele tão fácil a olho nu, tá? Então, aqui nós temos o nódo sinoatrial. Do nódo sinoatrial, vocês estão vendo que saem, ó, conexões aqui, 3 conexões que vão sair nesse outro nódo aqui, e uma outra que leva lá para o meu átrio esquerdo, ó. Então, como que é o nome disso? São as vias internodais, ó. Nódo 1, nódo 2. Vias entre nódos. Então, ó, vias internodais, tá? Então, eu tenho as que vão para o meu átrio direito e as que levam lá para o meu átrio esquerdo. Então, aqui eu consigo que o potencial de ação, né, o impulso elétrico gerado no nódo sinoatrial, cheguem até os 2 átrios. Depois que ele chega nos átrios, ele vai o quê? Ó, então, foi para o átrio, né? Essas vias internodais vão parar aonde? Nesse segundo nódo aqui, ó. Tá? Que é o nódo átrio-ventricular, né? Então, ele está entre o átrio direito e o ventrículo direito. Nódo átrio-ventricular. Aonde que está esse nódo átrio-ventricular? Né? Então, lembra que nós temos, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos essa válvula aqui, ó, que é a tricúspide, certo? Então, ele está na parede posterior da válvula tricúspide, tá? Então, tá no átrio direito também, ó. O ventrículo é aqui embaixo. Ambos nodos estão no átrio. Um está aqui no ósseo da veia cava superior, que é o nódo sinoatrial, que é o nosso marca-passo. E o segundo nódo átrio-ventricular está no átrio direito, porém na parte posterior do coração ali, né, na parte de trás do coração, do ladinho aqui do ósseo da válvula tricúspide, ok? Então, o estímulo foi gerado no nódo sinoatrial, foi para os átrios, pelas vias internodais e as vias interatriais, ó. Internodais, nós temos as 3 vias internodais que vão ligar o átrio direito e a via interatrial que leva para o átrio esquerdo. Chegou no meu nódo átrio ventricular. Aqui, quando o impulso elétrico chega no nódo átrio ventricular, ele dá uma pausa. Por quê? Porque ele precisa parar um pouquinho esse impulso para que o átrio contraia e aí sim ele joga para o ventrículo para que o ventrículo contraia, para a gente ter então esse tum-tá, né? Para a gente ter ventrículo contraiu, depois átrio contraiu. Ventrículo contraiu, átrio contraiu. Ser nessa ordem, não contrair os 4 juntos ao mesmo tempo. Então, ele dá uma pausa aqui, ó. Então, quando o impulso chega no nódo átrio ventricular, ele dá uma segurada, e aí ele vai, então, agora para os ventrículos. Esse impulso vai chegar nos ventrículos. E chega por onde, gente? O primeiro aqui, ó, bem no septo interventricular, ó. Aqui, ó, entre os ventrículos direito e o ventrículo esquerdo. A gente tem o septo aqui, ó. Então, esses 2 feixes aqui, ó, a gente chama de feixe de His. Então, ele pega, desce todo o ventrículo aqui, ó. E aí, lá no final do ventrículo, ele vai, então, né, ó, pegar toda o miocárdio dos ventrículos, do lado direito e esquerdo, que é as fibras de Purkinje, tá? Então, essas são as estruturas de condução, a qual eu tenho músculo de condução e a qual eu tenho células de condução. Lembrando que nos nodos ali, ó, eu vou ter as células marca-passo e nas vias interatriais, internodais, feixe, His, Purkinje, eu tenho as células de condução, ok? Conseguiram entender como é que acontece o disparo, né, do potencial de ação, né, da atividade elétrica do coração? Beleza, mas vamos ver se vocês entenderam aqui, ó. Então, vamos lá, a ordem, tá? Então, só sem ser na figura agora, vocês lembrarem a ordem. Então, o potencial de ação de condução, né, que é o nosso potencial elétrico, tá, gente? Que é o que a gente vê no eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma faz essa leitura ali, tá? Como é que está acontecendo a descarga elétrica no coração? Quando a gente fala descarga elétrica no coração, é isso. É o funcionamento dessas estruturas. Então, o nosso marca-passo natural é o nódo sinoatrial, ou nódo sinusal, tá? É a mesma coisa. Então, lá começa o potencial de ação, de condução, tá?
Lá eu tenho células do tipo marca-passo. Sai do nó sinoatrial. Vai pegar, então, o meu átrio direito pelas vias internodais e vai alcançar o átrio esquerdo pelas vias interatriais. E aí propagou para os dois átrios, aonde vai acontecer o quê? A contração desses átrios. O potencial chegando lá vai ativar as células de músculo de contração, as células musculares, e vai contrair os dois átrios, então. E aí chega no nó do átrio ventricular. Por que que para um pouquinho ali, a condução fica lenta no nó do átrio ventricular? Porque tem que esperar o átrio contrair para que se propague agora para o ventrículo esse potencial elétrico. Lá do nó do átrio ventricular. Então, ele vai agora contrair os átrios. Chegou no nó do átrio ventricular, né? Contraiu, agora vai disparar para os ventrículos. Dispara por onde? Feixe de His, fibras de Purkinje. Por isso que a gente fala sistema His-Purkinje, né? Que é o que pega todo o ventrículo. O feixe de His vai descer o ventrículo e as fibras de Purkinje vão abraçar, vão englobar todas as células musculares que a gente tem, então, no ventrículo e vai acontecer o quê? A contração do ventrículo, tá? Ok. Bom, quando a gente fala, então, né, essa atividade elétrica do coração, né, a gente fala que o nosso coração ele tem um ritmo, né, que a gente falou que é de 60 a 100, que é o ritmo normal do nosso coração. Mas quando a gente fala assim, o ritmo sinusal, ritmo normal é a mesma coisa, tá? Então, ritmo sinusal, porque não é o nosso nodo sinusal ou nodo sinoatrial que faz o marca-passo, por isso que a gente fala assim, o ritmo sinusal cardíaco, porque é ele que é o marca-passo natural. Então, ritmo sinusal, né? De nodo sinusal, tá? Então, só lembrando ali, o marca-passo natural é o nodo sinusal ou sinoatrial. Esse ritmo cardíaco, né, normal ou sinusal nosso é de 60 a 100, que é o normal, tá? E é ele que vai, então, disparar, né? Essas células marca-passo ali vão disparar, então, esse potencial de ação que vai alcançar átrio e vai alcançar ventrículo. Quando ele alcança o átrio, ele faz o quê? Ele vai, então, despolarizar as células musculares que tem lá no átrio para poder acontecer a contração. Quando ele chega no ventrículo, esse potencial de ação de condução, ele vai despolarizar, então, as células que eu tenho musculares no ventrículo, né, que a gente chama de miócitos, que são essas células que a gente tem muscular ali em átrio e ventrículo. E aí acontece a sístole, que é a contração. Então, aqui só uma outra imagem, né, para vocês verem, ó, o potencial elétrico, que gera o nosso ritmo cardíaco sinusal ou ritmo cardíaco normal, que é de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Então, essas são as estruturas envolvidas, tá, gente? Nódo sinoatrial, aí vai para os átrios, vias internodais e vias interatriais. Aí chega no nó do átrio ventricular, que dá uma pausinha para dar tempo do átrio contrair, para dar tempo de acontecer a contração lá no átrio. Aí agora vai contrair o átrio, agora sim vai disparar, né? Vai disparar esse potencial de condução nos ventrículos. Aí entra feixe de His, fibras de Purkinje. E aí então acontece, estimulou-se as células musculares do ventrículo e vai acontecer então a sístole ventricular.